Fala galera, vamos lá para mais uma live aí semanal da Imigratec e hoje aí que a gente com um convidado muito especial. Vamos esperar a galera entrando aí. Vamos lá. Fala Vinícius, Vinícius tá entrando aí, ó. Vamos esperar, vamos aguardar o Paulo entrar aí, galera. Hoje vai ser massa. Hoje vai ser massa. A Tássia, o Paulo já entrou. Deixa eu tentar chamar o Paulo aqui. Vamos lá. Vamos ver. Fala, Paulo. Boa noite, Luiz. Tudo bem, Luiz? Tudo certo? Me Tudo escuta bem certinho. aí? Também, graças a Deus. Vila Velha está um pouquinho Beleza. frio. Está um pouquinho frio, não Rapaz, como aí, né? Aqui em Venda Nova esfriou um pouco. Esfriou, esfriou Aqui bastante foi, aí. tá show, tá bem frio. Mas aí o gostoso aí é esse friozinho mesmo. É, mas tá apertado essa semana. Essa semana apertou aí. Tô vendo É a galera mesmo? aqui, o Edgar entrar, Tássia Edgar, entrou, Vinícius entrou. Galera, ali. só antes de eu apresentar o Paulo aqui e tal, para quem não conhece, se quiserem já ir colocando perguntas aí no chat pra gente ir deixando a coisa mais dinâmica, fica à vontade aí, tá? Fala, ó, É isso Catelã mesmo. Zanonade entrou, Ana Paula. Ana Paula Então, se Lobo. quiser já ir colocando, quiser já colocando pergunta, pode ir fazendo durante a live inteira aí que a gente vai lendo e vai comentando, né, Paulo? Para ficar uma É isso coisa mais aí. interativa aí e não ficar só a gente falando o tempo todo aí, né? Isso mesmo, Ah, pode é fazer Tia pergunta. Elisa. Ei, Tia Elisa. Paulo, vamos começar a nossa live se apresentando, né? Eu acho legal a gente falar. Muita gente que eu estou vendo aqui não conhece o Paulo. Quem é o Paulo, eu conheço. Depois eu vou dar o meu depoimento aí sobre o Paulo. Mas se apresenta aí para a galera. Boa noite, então, boa noite a todos que já estão aí na nossa live. Certamente alguns ainda vão entrar. E se não entrar também, nós vamos aproveitar de todo jeito. Estamos juntos aí. É, Me apresentando então, eu sou por formação professor, fiz pedagogia, me especializei em administração escolar e orientação educacional. Trabalhei em escola durante muitos anos, fui livreiro durante muitos anos também, 18 anos. Então, tenho experiência nessa área de livrarias, gosto muito de ler, portanto, não por causa de ter sido livraria, de ter tido livraria, melhor dizendo, mas eu tive livraria porque gostava de ler, né? Então, foi o contrário. Então, acabou me levando para essa área, e desde que vendi as livrarias, eu me mantenho ligado à educação, me ligado à cultura. Eu tenho um trabalho voltado para treinamentos e palestras na área de empreendedorismo, liderança e educação. Trabalho desde há muitos anos como um dos clientes o Sebrae, né? No Sebrae eu ministro o Empretec e também o Líder Coach. O Empretec desde 1999 e o Líder Coach desde 2014. São os dois produtos, as duas soluções do Sebrae que eu trabalho e gosto muito de trabalhar, porque as duas envolvem tanto o empreendedorismo quanto a liderança. O Empretec, empreendedorismo, e Líder Coach, o aspecto da liderança. E ambas são soluções educadoras, né? Então, como eu tenho identificação com a educação, desde 99 eu trabalho com educação voltada para os empreendedores, voltada para a educação empresarial, que eu chamo. Então, um pouco de mim é isso daí, né? Moro atualmente em Vila Velha legal. desde 2010, sou casado com a Alice, que está aí também, parece que assistindo, entrou aqui agora há Tô pouco, vendo aqui, ó. e tá aí, né? E quero agradecer a ela, que ela sempre me ajuda nessa área de mídias, de soluções, nessa área sempre dá um maior apoio. E é um prazer, Luiz, estar aqui com você falando desse tema que é tão importante, que é a liderança. Na verdade, é um tema que sempre Massa. foi importante, mas hoje mais ainda é importante esse tema. E estou à Paulo, disposição sua e dos outros para as é, perguntas.
eu acho que esse tema de hoje, ele é muito, vem muito bem, né? Porque a gente tem muita empresa aí, e aí eu tô vendo aqui que tem alguns clientes assistindo aqui, que às vezes estão em regime de home office ou colocou o funcionário em casa para trabalhar e precisa ter uma ideia de como lidar com a equipe, mesmo que remotamente. Algumas empresas não, eu vejo assim, que não implementaram uma cultura de trabalho remoto, então isso tudo vai influenciar na, naquilo que o empreendedor tem que passar como mensagem e como que ele quer que a equipe se comporte, né? Então, acho que nada melhor a gente falar de liderança numa hora como essa, em que a liderança é tão necessária, né? Ela é É, pilar para todo esse período que a gente está vivendo aí, ó. é verdade, Luiz. Eu tenho dito o seguinte para alguns empresários, né, para pessoas com as quais eu interajo. Nessa situação existem três tipos de líderes. Consequentemente, três tipos, estou falando de líderes empresariais, mas também de líder de modo geral. Aqueles que de imediato se ajustam, se adaptam e se ajustam à situação. Aqueles que estão se ajustando e aqueles que ainda vão se ajustar. Aos que se ajustaram, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que eles saíram à frente e estão conseguindo colocar a empresa num patamar saudável, no patamar que permitirá que essa empresa sobreviva. Aqueles que estão se ajustando, quanto mais rápido se ajustar, melhor. Agora, aqueles que não se ajustaram ainda, que estão esperando para acontecer, há uma grande probabilidade dessas empresas fecharem. Isso sem meias palavras. Vão fechar. E digo mais, algumas empresas vão fechar porque já estavam fechando. Algumas empresas vão Uhum. quebrar porque já estavam quebrando. Elas Já estavam não fechando. começaram a quebrar agora. Porque eu ouvi empresário dizer, lendo jornais, ouvindo notícias, na primeira semana da pandemia, tinha gente falando que a minha empresa vai quebrar. Bom, quem disse isso na primeira semana já estava com a empresa com grande dificuldade. Né? Mas a figura principal nesse momento é o líder. Qual a decisão que o líder toma diante da situação? Eu vi um empresário esses dias dizer, aí até usei o depoimento dele numa maratona do Sebrae. O Sebrae Espírito Santo fez uma maratona chamada Maratona de Empreendedorismo. Foi com inscrições limitadas, nós tínhamos lá 120 participantes, ela abriu para 50, depois abriu para 70 e acabou chegando a 120, estendeu um pouco. Foi pelo Zoom, e lá nós tivemos uma semana de maratona, cada dia um dos facilitadores do Empretec ou do Líder Coach trabalhando, eu do Líder Coach trabalhando algumas questões. O meu tema até foi determinação empreendedora. E na ocasião eu usei um vídeo a partir do depoimento de empresário. Ele fez o depoimento para mim numa conversa e eu pedi para ele gravar. E ele gravou. O Jaclay da Maifredo Embalagem. Então o Jaclay, Legal. ele simplesmente disse o seguinte: no primeiro dia ele foi para a empresa e chegou lá e agora e chorou. Ele falou que chorou muito, chorou para processo de catarse, né? Eu achei legal ele reconhecer isso, né? Porque tem líderes que não querem mostrar fraqueza, até porque acha que chorar é fraqueza. Chorar nem sempre é fraqueza. Aliás, na maioria das vezes é um processo de catarse, né? De liberação e de retomada. Quando tem a retomada, beleza, que foi o caso dele. E aí ele falou assim, bom, precisamos reagir, preciso reagir, o que nós vamos fazer? A primeira ação, atender às ordens da Organização Mundial de Saúde. Né? Aquelas pessoas com mais de 60 anos, ou aquelas pessoas em grupo de risco, de modo geral, ele liberou para casa, quem tinha férias já vencida, deu férias, e colocou o pessoal home office. A maioria que ele conseguiu. Só que, como é indústria, né, tem não dá para colocar quem é da indústria, quem está na produção, home office. Então, ele tomou todas as garantias e, como o governo liberou para as indústrias trabalharem, ele tomou todas as precauções sanitárias, né, de higiene, para que o pessoal tivesse segurança
em atuar na empresa. E aí, para encurtar a história, ele falou que ele aumentou em 40% a meta dele, porque ele conseguiu reunir os líderes da equipe, elaborar um planejamento estratégico para esse período e entrou em campo e colocou, entrou em Massa. ação, melhor dizendo, entrou em ação. Mas o Fazer, né? Vamos interessante foi fazer, isso. né? Vamos fazer. Então, o líder Vamos tomou uma fazer. decisão, se angustiou, né? Ele teve primeiro um momento de angústia, que veio de fora, só que saiu da angústia para o direcionamento que nós vamos fazer, e o direcionamento não foi chorar, o choro ainda estava dentro da angústia. Bom, o que nós vamos fazer agora? Reunir a equipe de líderes, lá os 5, 6 líderes de setores e tudo mais, e o que nós vamos fazer? Decidiu junto com a equipe o que fazer. E aí, a partir dali, tomou uma decisão, montou a estratégia, teve que mudar as estratégias. Ele resolveu não mudar a meta financeira, a meta de faturamento. Mas como ele tomou decisões acertadas, ele acabou superando em 40% a meta dele naquele Que período massa. que ele começou, que foi todo o mês de abril, né, no caso. Né? E ele continuou trabalhando. Ele começou a trabalhar em março, ajustar, fez os ajustes necessários, e a meta de abril ele superou em Ô 40%. Paulo, e como é importante você ver que o líder é fazer com que a equipe compre a ideia, né? Que você vai perceber assim, que tem muita gente que às vezes não vai ter dinheiro para oferecer para a equipe, mas vai ter um objetivo, vai ter uma coisa mais forte e vai falar assim, não, vamos sair dessa, vamos vencer. E ao passo que também tem aqueles líderes que nem com dinheiro conseguem fazer a equipe render, né? Pois é isso mesmo, Então, né? você ter assim, é, a empatia das pessoas, você conquistar, conseguir entender no um a um ali o ser humano que está por trás daquela função e fazer com que aquele ser humano entregue o seu melhor, é um desafio muito grande, né? É o grande desafio, na verdade, né, Luiz? Porque nenhuma empresa ela sobrevive sem as pessoas, nenhuma empresa cresce sem as pessoas. Né? O que faz as empresas crescerem, sobreviverem, sair desse estágio agora, é realmente a liderança com as pessoas. A É o liderança, papel né? do líder. O papel do líder é fundamental nesse momento. Né? Porque até o tema da nossa palestra, a liderança que gera resultados. E eu quero até abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte: tudo na vida gera resultado. Se você faz, gera resultado. Se você não faz, também gera resultado. Mas para gerar os resultados desejados, e no caso do Jaclay, o resultado que ele queria é bater a meta, é atingir a meta. O que nós precisamos fazer? Então, replanejou e foi monitorou ao longo do tempo e superou a meta. Ele identificou, inclusive, oportunidades nesse momento. Isso é outra coisa. O líder, quando está atento, ele identifica que o mercado, apesar de difícil, apesar de nesse processo pandêmico, de pandemia, tem oportunidade. E ele identificou, Sim. é uma empresa de embalagem. Então, naquele momento, ele identificou o seguinte: pô, o pessoal está até trazido para alguém da equipe. O pessoal agora está precisando de frasco para álcool gel. E aí eles centraram fogo nisso aí, começaram a oferecer para os seus clientes, indústrias que Oh, eram que clientes dele, legal, hein? começou a mudar o processo. Leitura Né? rápida, né, Então, de leitura, mercado. leitura Leitura rápida. rápida e mão na massa. Mão na massa, aí monitorando, né, o tempo todo. E aí, nesse momento, Luiz, eu quero apresentar ao longo dessa nossa conversa, mais para o final, as 5 ações que são fundamentais para você ter resultados com a sua equipe. São fundamentais essas 5 ações, né, para você líder. Né? Mas o Jaclay, como eu estava falando, ele detectou isso. E aí ele trouxe a equipe, que já é uma equipe comprometida. Isso facilita muito. Quando o líder tem uma equipe comprometida, ele consegue um resultado muito mais rápido. Né? Do que preparar a equipe, começar a conversar com a equipe, começar a trabalhar a equipe. Né? Então, os que se ajustaram rápido, se adaptaram a esse momento e partiram para cima, são aqueles que já têm a equipe já afinada. A equipe já está Mas é um num grau processo de construção isso daí, né? de construção, não é de uma hora para E outra. também, na live passada eu falei um pouco sobre isso também, que muito do que acontece dentro da empresa reflete o que é a cabeça do empreendedor que está por trás, é reflexo dos padrões, dos conceitos, da própria ética, né?
Então, a parte da equipe eu acredito que seja a mesma coisa, assim. É claro que Não, não impede a gente de errar, né? Não impede de você ter erros, mas com certeza o engajamento da equipe é uma coisa muito mais fácil quando você está alinhado ali com os ideais daquelas pessoas, você é mais próximo, né? Vamos falar assim. é, é. Então, quem já vinha nesse processo de ter uma equipe engajada, uma equipe comprometida, uma equipe que se envolve, né, rapidamente se ajustou. Né? Eu tenho vários, eu dei o exemplo do Jaclay, mas tem vários empresários. Vou dar um exemplo de um outro empresário. Eu dei o exemplo do Jaclay, que, se não me falha a memória, ele tem uma equipe lá de 70 funcionários, é em torno disso. Se não for 70, é próximo disso. Eu fiz um trabalho já de consultoria lá para a empresa, né? Então ele tem uma liderança muito efetiva, uma liderança leve, uma liderança tranquila, uma liderança, eu disse tranquila, leve, mas disse antes efetiva. Né? Quando tem que cobrar firme, ele Efetiva. cobra firme, né? Efetiva. Então ele conseguiu o resultado. Então os líderes conseguiram o resultado rápido foi por conta disso. Vou citar um outro exemplo. Uma empresa de Teresópolis, Rio de Janeiro. Um dos sócios, o Vladimir, o sócio mais aguerrido e que eu até conheço mais, o sócio principal, o Vladimir ele fez Empretec comigo em 99, né? Até uma época que eu estava começando, eu era trainee à época ainda, estava no meu segundo ou terceiro seminário. E ele já era um empreendedor firme, né? Ele tinha a Alterdata, que é uma empresa de tecnologia, oferece soluções, sobretudo para contadores, mas atua também no comércio e na indústria, e na área de serviço, sobretudo contabilidade. Então ele tinha na época 30 funcionários. E eu fui visitar a empresa. Ele estava construindo um prédio para ser a sede da Alterdata. Estava ainda em obra, não tinha nada funcionando, tinha uma sala funcionando só. Ele ia se mudar para um prédio próprio, dali a alguns meses. Ele estabeleceu uma meta de... Bom, para encurtar a história, eu estou falando de 20 anos atrás, 21 anos atrás. Ele hoje tem 1.800 funcionários. E ele colocou em 4 dias, trabalhando no home office. Acho que o Paulo caiu. Paulo, caiu um pouquinho sua conexão aí. Ele colocou, o Vladimir, então ele está com 1.800 funcionários, e em 4 dias ele colocou esses 1.800 funcionários home office, trabalhando no home office. Olha só. Quem tinha já o equipamento, tá ótimo, quem não tinha, comprou equipamento, colocou à disposição o equipamento e tal, e todo mundo trabalhando no home office. Né? Então, mas é uma empresa que já tinha uma liderança. Né? Claro que ele não tinha o contato todo dia com os 1.800, mas ele tinha contato todos os dias com os líderes de cada setor desses 1.800. Né? E aí o líder, quando a empresa cresce muito, que o líder pede a possibilidade de acessar, né, diretamente todo mundo, quer dizer, hoje é até possível, né, acessar todo mundo através de WhatsApp, manda mensagem e tal, mas ele acessava e monitorava através dos líderes de cada setor, de cada grupo de líderes. Mesma coisa que o Jaclay fez. Mesma coisa, eu estava assistindo ou foi no sábado ou foi no domingo, uma live, acho que foi no domingo, uma live do CEO da Gol, né? O Paulo, até meu xará, Paulo Kaknikoff, eu acho. Acho que o sobrenome acho que é esse. E o pessoal chama ele de Kaki. Então, ele na live com o Roberto Chinachica até, na live dos dois, ele estava falando sobre isso, como é que eles em pouco tempo conseguiram driblar a situação, e é uma empresa que está impedida de voar. Eles perderam quase que de imediato 93% do faturamento. Gente, vou repetir, 93% do faturamento. Nossa. Então, de quantitativo lá... É igual o segmento de turismo também, né? A gente tem aqui na região. Mesma coisa. O pessoal sofrendo muito aí com relação a perder, não poder funcionar, não ter como funcionar. O próprio turista às vezes não vai se arriscar. Entendeu? Tem que buscar estratégia. Né, estratégia para funcionar. Como é que eles estão fazendo? Ele deu umas ideias lá. Mas uma delas, por exemplo, é fazer venda antecipada para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Né? Ele enxugou, não demitiu ninguém. Alguns contratos ele fez aquela suspensão contratual, deu férias para quem tinha que dar, cortou em 50% o salário dos executivos, dele e dos demais executivos, 50%, reduziu o salário. Né? Dos funcionários de um outro grau lá, 30%.
Mas tomou, gente, é tomar atitude, né? Tem um livro chamado, o título do livro vale, eu cito sempre esse livro, porque o título dele vale, é, já é uma decisão fantástica. Quem decide pode errar, quem não decide já errou. Então a tomada de decisão, É. ela é fundamental. Você pode errar na tomada de decisão, mas tem que decidir. Ó, E se errar, aí O você Kleber falou ajusta. aqui, ó, que essa é a estratégia da CVC e RCI. Legal. Legal, legal, Ah, tá vendo? Mais legal. uma pessoa comprovando Mas aí que tem comprovando empresas que que estão se reinventando e fazendo diferente, né? E mais importante, às vezes tentando minimizar o impacto de não demitir, né, Paulo? Que eu acho que isso também tem que ser preocupação do é, líder, se preocupar com as pessoas, realmente se importar, é, não se olhar para as importar. pessoas e Para só os ver números. número, né? É. Reduzir Então, eu acho que 10%, reduzir 20%. o lado humano é muito importante nesse ponto. Nessa hora tem que se levar muito em. Sempre tem que se levar ao lado humano. Mas esse momento é um momento de considerar mais ainda as pessoas. Se tiver que demitir, tudo bem, mas quem que eu preciso, ou que eu posso demitir? Quem que eu preciso da minha equipe e quem que eu posso demitir? Qual a situação dessa pessoa? Então não pode ser aquela tomada de decisão, simplesmente corta 20%, corta 30% dos funcionários. Sim, Até porque existem outros custos que podem ser cortados. Isso ele comentou também, o CEO da Gol. Né? Nós, de cara, cortamos uma série de custos que poderiam ser cortados, que não faria tanta diferença. Ele deu um exemplo, eu não me lembro agora o quantitativo de naves que eles têm, mas eles estão só com 12 naves é, a, circulando, né, voando. Né, 12 naves de um quantitativo imenso. Quer dizer, eles estão atendendo hoje 7% dos 100% que atendia. Quer dizer, é tremendamente significativo. Né? Então, esse momento é um momento de tomada de decisões. Aliás, já passou o momento. Aí, voltando. Né? Então, os líderes, que são líderes mesmo, efetivamente, eles tomaram essa decisão logo lá atrás, logo no início da situação, eles já tomaram algumas decisões. Né, de correção, de ajuste de preço, ajuste para baixo, né, ajuste para cima. Né? Mesmo quem ajustou para cima, por exemplo, quem estava vendendo álcool gel ajustou para cima, o próprio mercado gritou e, opa, tiveram que baixar. Né? Teve gente que já passou álcool baixou. gel de 15 para 30, um tipo de frasco lá, e depois teve que voltar. E está vendendo hoje a 14,90, 16, teve que se ajustar. Então, o momento agora não é de aproveitar a oportunidade, sim, mas não é de ser oportunista. E isso o líder não é. Oportunista no sentido errado, no sentido negativo. Ah, vão ter que comprar mesmo, vou colocar o preço lá em cima. Não é esse, não. Né? Mas é o momento. Então, os primeiros se ajustaram de imediato. Aqueles que estão se ajustando, estão arredondando, fizeram conta. Outra coisa, Luiz, eu tenho falado muito isso. O primeiro momento é o momento de tomar ciência de como está o seu fluxo de caixa. Por quanto tempo você sobrevive sem vender nada? Então, alguns tomaram essa medida. Opa, então dá para ajustar agora, a gente tem condição de pagar o pessoal até tal data, até o mês tal, né? Vamos ajustar onde nós podemos cortar. É fazer os ajustes necessários para continuar a caminhada. Caminhada árdua. E Então, nessa eles hora estão aí, se o ajustando. papel do líder é coragem, né? É coragem de fazer. Fundamental. Fundamental. Ter coragem O de fazer. principal é coragem, ter coragem. Pegar e fazer. E algumas vezes cortar na própria pele. Né, que foi o caso da Gol. O Sim, cara cortou lá na própria pele. Né? E ele falou que se precisar apertar mais, ele vai começar pelos diretores, pelos executivos. Né? Por ele e os demais executivos. Né? Então, falei dos dois. Né? O primeiro que se ajustaram, o segundo que estão se ajustando, alguns finalizando o ajuste, e aqueles estão esperando. Gente, não dá para esperar para o que vai acontecer. Eu estava conversando com meu filho agora à tarde, ele me telefonou, ele trabalha numa empresa chamada BMG, que é uma empresa é uma gravadora, BMG, foi BMG Ariola, foi BMG Sony, hoje é BMG só, empresa alemã, que tem sede no Brasil, meu filho trabalha nessa empresa. Ele estava me dizendo que eles estão fazendo um estudo aí e há a probabilidade, não é definido ainda, que eles estabeleçam que até janeiro vão trabalhar home office. Fazer uma projeção. Se olha, voltar antes, bem, mas já vão fazer uma projeção que até janeiro eles vão trabalhar home office. Está toda a equipe home office, no mundo todo. Não é Brasil só não, no mundo todo home office.
trabalhando. Então, várias empresas se ajustaram. Né? Aqui nós temos muita gente que fez Empretec, ou fez Leader Coach, né? Nós, o Sebrae todo, grande parte do Sebrae trabalhando no home office. Nós que somos facilitadores, consultores, que somos prestadores de serviço para o Sebrae, também estamos trabalhando no home office. Não dá para fazer não fazemos ainda treinamento, mas fizemos a maratona de casa, online, né? Os 5 fizeram online. Vai ser repetida essa maratona, quem não teve oportunidade, fica atento, Legal. vai ser repetida a maratona, vai ter de novo. A gente deve ter uma reunião amanhã para definir a próxima data, daqui a pouco a gente divulga. Né? Não é só para Empretecos e quem fez Leader Coach, é quem quiser. É muito voltada para o empresário, né? Mas o intraempreendedor também pode participar. Então, ajuste, adaptação. Né? Eu tinha pouca experiência em trabalhos online. Quer dizer, nesses últimos 70 dias, eu fui trabalhando, já fiz a segunda live nossa, a primeira a gente fez até, não foi live, foi uma conversa pelo Zoom, né? Já aprendemos bastante, também, né? pelo Zoom, e já aprendemos. Você, por exemplo, domina a área de informática, não é o meu caso. Né? Graças a Deus aqui em casa tem minha esposa que me assessora bem nessa área, que me ajuda muito. Né? Mas estou aprendendo, né? E me dispus. Né? A questão primeira é essa. Paulo, se você se dispuser eu acho que a aprender... O mais importante agora é você não travar, né? Como que você é? não travar acho que o mais importante agora é você não travar e ficar com medo. Porque eu não sei mexer no Instagram, eu não vou poder fazer. Porque eu não sei mexer no Zoom. Até porque eu acho que, assim, meu palpite, né? E eu tô vendo isso acontecer cada vez mais, é que muitas reuniões daqui para frente vão ser online, justamente para baixar custo, para aumentar a efetividade, porque você imagina só o tempo de deslocamento que já economiza uma reunião sendo online é absurdo. Então, eu acho que isso aí assim, abriu as portas. E a partir do momento também a educação vai ser mais impactada, porque esse formato já é um formato que existia, já era bem difundido, só que agora acabou que muitas pessoas que não tinham experimentado o modelo online de aprendizado, tiveram oportunidade, estão tendo oportunidade de utilizar. E aí, uma vez que as pessoas experimentaram, é muito difícil ter o processo reverso. Então, o líder também, eu acho que ele tem o papel fundamental de entender o que está acontecendo, ou tentar entender algumas coisas do que está acontecendo e falar assim, opa, nós precisamos encaminhar um negócio para essa direção também, porque esse modelo nosso pode não vir a funcionar e a gente já está experimentando essa parte aqui, entendeu? Luiz, nós podemos uma leitura que eu faço, né? Não, sem dúvida, você está certíssimo. Nós podemos afirmar até que não tem volta. Quer dizer, quem está esperando voltar tudo ao normal, pode esquecer, não tem volta ao normal. Né? Nós podemos dizer que algumas instituições na área educacional já utilizavam o ensino à distância por oportunidade. Agora todos estão tendo que usar por necessidade. Necessidade. Que é um outro jeito de empreender. Então agora é necessário. Mas depois vão aproveitar a oportunidade que já desenvolveu e boa parte do ensino vai ser à distância, não tem jeito. As reuniões serão à distância, você falou muito bem. Né? Tem empresa que identificou que não precisa mais mandar os seus executivos daqui para ali, né? De avião, de carro, que seja, do veículo que for, o meio de transporte que for, porque dá para fazer online, né? Dá para fazer as conferências online. Então, vai acontecer com os empresários, vai acontecer com os religiosos, de modo geral, de qualquer instituição que seja, eles se reunirem online. Né? Aliás, os cultos estão sendo online, as missas estão sendo online. Né? Não digo que isso daí vai continuar, até porque as pessoas, é importante que elas se encontrem. Mas os políticos estão resolvendo as coisas online, os ministros estão resolvendo as coisas online. Então, há uma tendência muito grande Sim. em que isso continue, e é importante que, em alguns casos, continue até para reduzir o custo. Né? Por exemplo, os políticos não precisam mais ter a quantidade de assessores que têm
viajando daqui para ali. Nem a quantidade que tem e nem os que tem está viajando daqui para ali. Pode se comunicar, né, via essa ferramenta, ou essas ferramentas, são várias ferramentas Tecnologia, eletrônicas. né? Né? Tecnologia cada vez mais avançada, cada dia surge uma nova, né, Ô, com Paulo, mais potencial, com mais alcance. Fala lá, Luiz. eu queria, eu queria aproveitar, cara, a live e pedir para você falar sobre um tema que está dentro de liderança, que eu gosto muito de escutar você falar. Acho que você tem uma visão muito legal sobre isso daí, que é assertividade, comunicação assertiva. Pô, beleza, Luiz, obrigado pela oportunidade. Né? Primeiro, Dá definir para o que é dar uma palhinha pro assertividade. pessoal Né? aí? Acho que isso Não, daí é sem uma coisa dúvida. que dá para praticar. Dá para praticar e botar em Sem, prática amanhã e já ter alguns sem dúvida. resultados, né? Vamos até fazer uma experiência aí. Quem se disporia a definir o que é assertividade? Quem se dispõe a definir, pode colocar aí no No comentário, chat. no chat. O que é assertividade para você? O que é ser assertivo? Coloca aí que nós vamos ajudar, né, confirmar a sua definição, se tiver. E se não tiver, também não faz mal, não. Eu, Vai aproveitar de Juninho, hoje. eu. Vamos lá. Apareceu, para mim não apareceu nenhum aqui ainda, não. Está aparecendo para você aqui? Não, o Juninho Ah, escreveu eu. Não entendi não, Juninho. eu O que. Kleber contribuiu aqui também, mas está passando muito rápido o chat aqui, ó. O Kleber falou que tem muitas ferramentas, né? Agora que eu vi aqui que várias pessoas colocaram, é Fala meu nome que eu verdade, respondo. faz, faz toda a diferença. O Júnior, deve ter sido ele, né? O Júnior É, é lá da Motofire. Motofire, Isso. né? Netinho Motos, né? Aqui, ó, já tem É, gente falando que é oportunidade, fazer certo da primeira vez. Que acho que a galera tá respondendo aí. Que demora um pouquinho, eu acho que o pessoal responder, né? olha aqui, alguém que discorda um pouco, de fato já tinha uma equipe alinhada, tem vantagem, mas muitas empresas se viram vendidas, mas houve uma reinvenção rápida para a sobrevivência. Estão tendo resultados incríveis. Não, sem dúvida. Quem se reinventou, quem não tinha equipe, mas aí é que de volta eu trago a figura do líder. Quem está se ajustando, a equipe não estava ainda ajustada, não era uma equipe muito comprometida, então, mas se o líder agiu rápido, a questão toda é a rapidez do ajuste. Né? Se ficar esperando acontecer, ficar esperando para ver o que vai acontecer, né? Não vai acontecer. Aliás, vai acontecer o fechamento da empresa. Né? Então é preciso que haja essa atuação do líder para dizer o seguinte: determinar o rumo. Na verdade, o líder é aquele que determina o rumo. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos marchar a nossa empresa? E isso é fundamental. Obrigado, Júnior. Olha o Júnior enchendo nossa bola aí, Tô o vendo aqui, Luiz. eu acho que É, você tá cheio de aluno aqui, Paulo, que a galera tá respondendo aqui, eu acho que tá tudo certo as respostas. beleza. Mas vamos voltar Ser à questão da assertivo e assertividade, né? atingir o objetivo na comunicação, dominar totalmente o assunto em questão e posicionar a todos envolvidos de maneira correta e objetiva, ser firme e direto. Olha o Kleber aqui, ó, é a Isso capacidade aí. de se afirmar de maneira clara, objetiva e, peraí que andou aqui, ó. Ele é claro, objetivo e transparente. Ó, o Juninho É resumiu isso, aqui, ó, assertividade é conseguir passar o recado. Mas manda sua visão aí é disso isso aí, aí. Paulo. Não, é isso daí, é só reforçar. Estou vendo aqui, ó, Joaquim Fagundes, lá do Rio, né? Não, boa pergunta, Joaquim. Ó, não decidir já é uma decisão ou uma omissão? Olha só, lá no início eu disse o seguinte: tudo na vida gera resultado. Se você faz, gera resultado. Se você não faz, também gera resultado. Então, quando você decide por omissão, por incrível que pareça, é uma decisão. Tipo, vou esperar como é que eu vou deixar como é que está para ver como é que fica. Né? Se omite, cruza os braços, espera para ver. Isso é uma decisão. É uma decisão que vai levar por resultados negativos, de um modo geral. É difícil quem não decide, quem não escolhe. Aliás, escolha e decisão nós estamos fazendo o tempo todo. O tempo todo nós estamos tomando decisão. Aliás, tem um livro da Clarice Lispector, desculpe, da Cecília Meirelles, que se chama Ou Isto ou Aquilo. Todo o tempo estou decidindo por isso ou por aquilo.
Quantas decisões nós tomamos hoje? Quantas escolhas nós fizemos hoje? Então, o que eu preciso saber, nesse caso, como empresário, eu tenho que tomar decisões que que respeite melhor o momento atual. Então, esse momento não é sair comprando doidamente, não é sair vendendo a qualquer preço, não é saindo demitindo, não é saindo contratando, é parar e pensar. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer. Alguém comentou aí, não me recordo quem foi, mas alguém comentou o seguinte, ouvir a equipe nesse momento é fundamental, e é mesmo. Porque quando você ouve outras pessoas, e aí é ouvir a equipe, às vezes eu ouvi um consultor, ouvi um coach, ouvi um mentor, ouvi às vezes alguém de fora, ouvi um outro empresário, né? Não dá para tomar café, sair para tomar café, para almoçar junto, telefona, né? Faz uma conversa com o empresário, mas ouça alguém que possa te ajudar a pensar. Né? Temos gente aqui lá de Minas Gerais, lá do Teófilo Otoni, Rafaela, concordando aqui, é isso mesmo e tal. Né? Mas vamos voltar à questão da Ana Giuseppe, do Sebrae, hoje está aposentada do Sebrae, trabalhou muitos anos no Sebrae lá do Rio de Janeiro, estado do Rio. Né? Muita gente entrando aqui. Ó. Que ótimo. Bem-vindos todos e todas. Mas olha só, voltando à questão da assertividade. Então é o que o Júnior disse, é dizer aquilo que tem que ser dito, mas na hora que tem que ser dito. E aí é fundamental. Eu sou mais assertivo na minha comunicação quando eu digo o que tem que ser dito, na hora que tem que ser dito, e com a afetividade que precisa ser dito. Eu digo que a comunicação efetiva, ela tem que ser carregada de afetividade. E quando eu falo de efetividade, não é ser moleirão, ser mole, não, é ser efetivo, e sim, mas sem desrespeitar o outro, sem ferir a suscetibilidade, né? Respeitando inclusive as diferenças individuais. Cada pessoa tem um jeito de operar. Aliás, o Kleber comentou aí, né? Haverá mudanças grandes no modus operandi das empresas. O modus operandi de cada empresa é diferente da de outra. As pessoas também. O modo das pessoas agirem é de um modo diferente, de entender é de um modo diferente. Então, a comunicação assertiva é aquela que chega no momento que tem que chegar. E para isso, é importante que quem está comunicando tenha a capacidade de perceber a reação do outro, para saber se a comunicação chegou. Né? Porque a comunicação se dá, não é quando eu falo, é quando o outro entende. Se o outro entende, a comunicação aconteceu. Se não, não aconteceu. Se o outro entendeu aquilo que você falou, a comunicação foi assertiva. Então, a assertividade agora, nesse momento, é de fundamental importância. Temos aí gente de Jaguaré, a Kátia, da Credicar Soluções, lá de Jaguaré. Joaquim está trazendo a contribuição aí. Planejamento é essencial em qualquer época para todas as empresas. A administração do fluxo de caixa deve ser uma constante, avaliando sempre a real necessidade de capital de giro. Fundamental. Obrigado, Joaquim. Joaquim também é facilitador do Empretec, um amigão lá do Rio de Janeiro. Legal. Contribuindo aí. Em qualquer época, quem já estava planejado, nesse momento, foi muito mais rápido em ajustar as velas. Eu gosto muito desse exemplo do barco, né? Quando eu falo de barco, eu posso falar de marinheiro. Disse que é um pensamento antigo, mas todo mundo conhece. Mar calmo não faz bons marinheiros. Então, esse momento que é de mar muito agitado, é que a gente vai ver quem é o bom comandante, quem é o bom marinheiro. Porque nesse momento está sendo testado o comandante do navio, mas também a tripulação. Na verdade, os passageiros também. Esse momento é um momento que pegou todo mundo, atingiu a gregos e troianos. Essa situação, que alguns falam que há 102 anos não acontecia, né, uma situação parecida com essa, não há nenhum ser vivo que tenha vivido uma situação como essa, pelo menos com consciência. Né? Nesse momento estamos todo mundo sendo atingido, não sobrou, não ficou ninguém de fora, todo mundo. Então, e aí você pensa, momento, né, com toda a tecnologia, a evolução da medicina que nós tivemos, ainda a gente entende que a gente tem limitações, né, Paulo? E talvez aceitar essas coisas e poder se tornar melhor, se fortalecer com isso, eu acho que é muito válido também. Entender a mensagem disso tudo que está acontecendo, né?
É. Isso também tem a ver com Então, liderança, né? De olhar para o contexto e falar assim, opa, como eu posso contribuir no agora para que eu possa ajudar a minha equipe, a minha família a passar por isso, né? Que pois vai é, então é passar. o momento Não de olhar sabemos o cenário. quando, mas vai passar. Vai passar, isso não tem a menor dúvida, né? Isso é bíblico, inclusive, né? Mas olha só, esse momento é o momento de olhar esse cenário. Como é que a minha empresa se encontra nesse cenário? Né? O meu barco se encontra nesse mar agitado. Porque existe nesse mar agitado, e aí eu faço uma referência a um livro que há poucos dias eu recomendei como leitura. Aliás, vou recomendar, não recomendei ainda não. Já está na minha lista de recomendação aqui. Hoje saiu uma recomendação que é do um livro do John Maxwell, que é para formar líderes, né? O desafio de formar bons líderes. Então, mas o livro que eu quero comentar agora é Estratégias do Oceano Azul. Está todo mundo disputando, quase que sempre o Mar Vermelho, né? Os meus clientes, aqueles concorrentes disputando o mar, mas existe um mar azul de oportunidade, né? E o líder empresarial, ele tem que ser aquela pessoa que está atento, né? Está com o seu, como é que fala? O seu radar ligado às oportunidades, porque tem nesse momento oportunidade. Vou dar um outro exemplo. Conversando a questão de 60 dias com o empresário de Linhares, ele é dono do mundo dos celulares, Ciro. E conversando com ele, fazendo um atendimento online para ele, de coach e mentoria, eu sempre junto as duas, agora, nos últimos meses eu tenho juntado as duas. E conversando com ele, falou, Paulo, as 4 lojas eu fechei, dei férias para algum, pessoal de grupo de risco eu afastei, fiz suspensão de contrato com outros, e os outros estão em casa esperando. Eu falei, ô Ciro, você trabalha com celulares, você vende online? Ele falou, não faço venda online não, ainda não faço venda online. Eu falei, gostei do ainda. Né? Eu falei, mas que tal começar hoje venda online? O que te impede de começar? Ele falou, hoje até um cliente me ligou para saber se eu tinha como entregar para ele um acessório, não me lembro agora, um acessório. E eu falei, não, beleza, eu passo na tua casa quando sair aqui, eu estou aqui na loja, arrumando aqui, a loja está fechada, mas eu estou aqui dentro. Quando sair daqui, eu passo aí e te entrego. Eu falei, bom, já fez venda. Já fez venda online, foi por telefone. Né? Hoje Mas não mesmo foi você me presencial. perguntou, né, sobre o suporte, tá vendo? Pois Sobre é. o suporte celular. Então, existe oportunidade, né? Existe Existe oportunidade. oportunidade. E aí, o que ele fez? Ele ouviu, fiz a pergunta, ele deu a devolutiva, eu fiz outra pergunta, que é o que você está esperando? O que você vai fazer? Eu perguntei para ele assim, você tem cadastro dos clientes, aí os telefones do cliente, WhatsApp, tem algum tipo de comunicação? Ele falou para mim o seguinte, eu não me recordo bem se o número era esse, mas tipo 39 listas de transmissão. Cada lista de transmissão, ele falou que tinha de 50 a 70 nomes. Eu falei, cara, isso é mais que dinheiro Ouro, em banco, é ouro, né? Nesse momento é é ouro. ouro. Eu falei, então manda para esse pessoal, né? Aliás, perguntei, né? O que você pode fazer? Não, posso mandar uma mensagem para ele. Falei, cria a mensagem, se quiser, manda para mim, que eu ajusto aí a comunicação. Manda para eles, fala que você está funcionando, para encurtar a história. Isso foi no início de março. Né? Esse cara me falou agora na sessão de terça-feira passada, hoje é segunda, Aham. quarta-feira passada, ele falou que esse ano ele vai ter 2 natais, e o primeiro já aconteceu agora. Nesse Vixe, mês de Maria, abril, ele que vendeu como massa. se fosse época de Natal. Pô, gente, isso não tem preço, né? E foi a partir da provocação Não. que eu fiz. Ele chamou toda a equipe de volta e contratou mais 2 pessoas. E essa Quer dizer, pergunta, ela é muito forte, né, Paulo? E o que que você pode fazer, né? O que que tá te impedindo, né? Às é, vezes a gente não pensa, né? Por que que eu não faço isso? é. Por quê? Se é tão Pois é, óbvio, né? pois é. Então, Por olha quê? só, É o que aquilo que aconteceu? eu falei no início lá da paralisação, né? Esse momento, assim, a gente deixa nossos pensamentos, nossos fantasmas atrapalhar muito. E talvez o que aquele empresário fez no início lá foi chorar para ter um pouco de clareza e depois falar assim: vamos embora, vamos pensar aqui um pouco e vamos seguir, né? É, pois é. Tô Tem tendo uns outro comentários empresário, aqui, ó. um empresário assistindo aí, que é o Orlando.
tá aí, Orlando Tom 65. Esse é um ex-aluno meu, quando eu morei em Petrópolis, eu fui professor, ele estava no Massa. colégio interno. É um grande empresário no Rio, hoje tem uma empresa de trabalho com minérios, né, e há poucos dias assisti uma live dele, e ele fala justamente disso, é tomar decisão mesmo, é partir para Uhum. cima, ao invés de ficar, sentar e chorar, né? Eu costumo até brincar, né? Chora, mas não senta. O exemplo que eu dei hoje, um pouco antes na live aqui, logo no início da live, né, do Maifredo, chorou, mas não sentou. Sentou no sentido de cruzar os braços e esperar para ver acontecer. É partir para cima mesmo, né? É fazer acontecer. Que mais, gente? Ô, Mais Paulo, a perguntas gente está aí. com a gestão do tempo aqui, ó. Faltam 15 minutos para dar o tempo, mais ou Jesus! menos. Eu não sei como é que É você mesmo? organizou o conteúdo aí, então se você quiser mandar abraço. Vamos lá. Vou falar. A verdadeira medida da liderança é a influência. O bom líder é aquele que lidera através da sua influência, né? E não existe jeito melhor de influenciar, não existe jeito melhor de influenciar que não pelo exemplo. Você pode falar o que quiser, pode sentir o que quiser, mas à medida que você dá o exemplo, você traz junto a galera. E eu disse que eu daria cinco tópicos aí que eu vejo que nesse momento são essenciais, né? O bom líder nesse momento é aquele que tem uma comunicação assertiva. Nós já falamos sobre isso. Aquele que diz aquilo que tem que ser dito no momento que tem que ser dito. E para eu ser assertivo, às vezes eu tenho que esperar o melhor momento. Às vezes o momento não é aquele. Aí esperar. Às vezes é respirar para depois fazer a comunicação, né? E a comunicação assertiva, ela gera comportamento. Ela traz para o comportamento. Outra ação que o bom líder tem que fazer é que ele estabeleça para si metas desafiantes e que tenha significado pessoal. Então ele tem que ser assertivo na comunicação, sim, mas estabeleça metas para ele, metas para a empresa, e as da empresa ele comunica com a sua equipe. Ele envolve a equipe, ele traz a equipe para o envolvimento a partir do momento que ele traz o exemplo que eu dei do Jaclay, né? O exemplo que eu dei do Ciro, né? E vários exemplos. Certamente o Júnior lá com a sua equipe está fazendo isso. Não sei se ele está atendendo, como é que ele está fazendo, mas Juninho, certamente ele está Juninho já tá se vendendo online movimentando. aí, né, Júnior? Ó, Juninho já já tá, vendia, ele já deve ter tá se movimentando intensificado aí. agora. É. Então, primeiro, é uma comunicação assertiva. Segundo, que estabeleça metas desafiantes, com significado pessoal. Terceiro, que planeja antes de sair em campo. O Joaquim, ainda há pouco, Joaquim Fagundes, ele falou que planejamento sempre foi importante, sempre. Mas planejar antes de sair em campo é como você planejar uma viagem antes de colocar o carro na estrada. É a mesma coisa. Então, planejar é definir como é que nós vamos fazer para nós chegarmos à meta que nós estabelecemos. O que nós vamos fazer? Quem vai fazer o quê? Então, isso é fundamental no planejamento, né? Responder essas 5 perguntas. E tem vários exemplos de planejamento. Eu poderia falar aqui da matriz SWOT, né? A análise SWOT, mas não vou me deter nisso. Mas 4 perguntas são fundamentais no planejamento. O que vai ser feito? Quem vai fazer? Quem vai fazer? Quando vai ser feito aquilo que vai ser feito? E eu posso responder quanto vai custar fazer isso? E partir para a ação. Quando você estabelece um plano de ação, você está estabelecendo como vai fazer. Eu incluiria Respondendo mais essas uma que é outras 4. avaliar, né? Né? Como? Avaliar o resultado e repetir o ciclo, né? Pois é, o PDC, né? É, O antigo PDC, né? E tem várias ferramentas. Outro ponto, que é o quarto, o primeiro, assertividade, segundo, metas, terceiro, planejamento. O quarto, ele está dentro do planejamento, mas eu fiz questão de separar. É monitorar o processo. É monitorar se o planejamento está aí, no ó. caminho certo. Porque o mercado muda o tempo todo. Permanentemente as coisas estão mudando. Se você ligar o jornal, alguma coisa nova já aconteceu. O dólar já mudou, a bolsa já caiu, já subiu. Quer dizer, quem trabalha Eu com... escutei Né, o Flávio Augusto, da WhatsApp, do Meu o WhatsApp. Sucesso. É um baita do empreendedor, um cara, Realmente, é um dos verdade. maiores empresários brasileiros. E ele falando que de agora para frente não dá para fazer longo prazo, planejar longo prazo.
Boa. coloca um ano, planeja ali e vai levando, entendeu? Esses dias eu estava E é até um cara falando, especialista em passar por crises, né? É um cara já especialista em passou passar por por várias. crise, porque ele construiu o império, a empresa dele, em cima de uma crise muito grande ali, 94, né? Questão da poupança, Passou por governo várias Collor. crises. Passou por várias crises. Então, É. E o empreendedor então é é um essa cara que figura. entende, né? É um cara que entende sobre o que está falando. Então, eu acho que é válido a gente escutar isso também, porque não dá para ficar sonhando com 4, 5 anos para frente. É planejar um ano, tentar observar o movimento que está acontecendo. Se tiver ruim também, muda, ajusta, né? E vai e segue. Eu diria mais, nesse momento que a gente está vivendo, é estabelecer meta para essa semana, para esse mês, para os próximos 2 meses, 3 meses. Não muito mais que isso. Porque você pode, claro, você pode estabelecer metas para mais adiante, né? E vai planejar, estabelece a meta e planeja. Então, duas trabalham juntos, são fundamentais. Não adianta estabelecer meta e não planejar nada, esperar acontecer. Não adianta planejar se você não tem meta. Então é fundamental, né, Sim. fazer isso. Uma outra empresa, antes de entrar no quinto, uma empresária lá de Linhares também. Estou atendendo ela, tem uma loja que vende produtos de esportivos, para a área esportiva, para academias e tal. Então ela perdeu realmente de cara o seu público. E ela foi para a loja, ela, a mãe e o pai. E, aliás, ela é a mãe. O pai até ficou, estava afastado, não estava muito bem de saúde. Isso também comecei em março o atendimento com ele. E ela foi para a loja e começou a vender pouquinho, online, aos poucos. 3 dias depois, triplicou a meta que ela estabeleceu, né? A meta diária, ela estabeleceu a meta diária. O que ela fez? Olha que estratégia inteligente e simples. Bom, eu tenho que faturar para, no mínimo, pagar as minhas contas, o custo fixo da empresa. No mínimo, bancar a empresa. Né? Beleza. Não demitiu ninguém também, colocou o pessoal para casa, quem tinha férias para vencida deu férias e tal. Foi ela e a mãe dela para a loja. E começou a vender. 3 dias depois, triplicou aquela meta inicial. Ela viu que dava para fazer mais. Aí chamou o funcionário de volta. Começou a chamar. Eu vou ter uma conversa com ela amanhã. É a quinta sessão. E cada sessão ela vem com o nome. Olha, Paulo, olha, legal. a gente teve produto que a gente achou que não ia vender, começou a vender. Produto que estava aqui encalhado, a gente fez uma promoção, vendeu tudo e tal. Tomou atitude. Tomou atitude. Né? Meta, planejamento. Monitoramento. Vai monitorando. Então agora ela usou mais na meta diária. Né? Usou mais na meta diária. Aí tem a meta mensal dela. Ela já viu que pode usar mais na meta mensal. E o quinto ponto aí que eu destaco, que um bom líder precisa fazer, né? Então, repetindo, ser assertivo na sua comunicação, estabelecer metas que sejam desafiantes, tenham significado pessoal, planejar a curto prazo, a médio prazo. Não dá ainda para fazer planejamento a longo prazo, mas no mínimo curto e médio prazo. Monitorar o seu planejamento, porque o mercado está mudando, a situação está mudando, cada hora acontece uma coisa e tal. Não estou nem falando que vender online hoje é uma obrigação. Sem dúvida é uma obrigação. Os meus atendimentos hoje estão sendo todos online. E, por último, celebrar as suas conquistas. É de fundamental importância. Não dá para celebrar presencialmente, celebra à distância. Né? Quando a Lara comentou comigo que tinha triplicado a meta que ela tinha estabelecido, já é uma celebração. Quando você comunica com alguém com um ar de felicidade que conseguiu, já está celebrando. Então, celebração é fundamental, de fundamental importância. Quer dizer, dentro desses 5 pontos, tem 4 outros pontos que são fundamentais. Desses 5 pontos. Manter o foco, manter o seu grau de comprometimento e o comprometimento da equipe, ter autorresponsabilidade, quer dizer, trazer para mim aquilo que me cabe fazer e executar. E o quarto ponto é entrar em ação. Se não entrar em ação, as coisas não acontecem. Não tem jeito. Sim. Se eu não entrar em ação, as coisas não acontecem. E quanto mais eu demorar para entrar em ação, mais difícil, mais desafiante, melhor dizendo, né, Luiz? Ao invés de difícil, mais desafiante vai ficando. E chega um momento que esse desafio já perdeu o time. E se perder o time, a empresa vai fechar. Aí não tem jeito. E se fechar a empresa, gente, é outra coisa que gera angústia. Fechar a empresa não é fim do mundo, não. Fecha a empresa,
Eu costumo dizer que o empreendedor é igual a fênix, né? Da mitologia grega, aquela ave que ressurge da cinza. O empreendedor faz isso, ele ressurge da cinza. Nesse grupo aqui, certamente tem pessoas que já passaram por muitas dificuldades e superaram, né? Sobreviveram e, mais que sobreviver, superaram. De repente deram a grande guinada. A Maifredo nunca mais vai ser a Tudo é mesma. aprendizado, né? Tudo. Tudo é aprendizado, né, Paulo? Tudo é aprendizado. Se a gente tiver essa visão de que tudo é aprendizado, dói um pouco às vezes que você tem que tomar uma decisão difícil, fechar um negócio, mas tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. E mais do que nunca, esse é o momento de aprender, reaprender e desaprender. Isso foi dito pela primeira vez Desaprender. pelo o grande, né, desaprender. O grande da Verdade. administração, o grande da comunicação, né, o considerado pai da administração moderna, que é o Peter Drucker, ele foi quem disse isso pela primeira vez. Depois muita gente passou a repetir, e eu sou uma das pessoas que passei a repetir, né, que aprender, reaprender e desaprender tem que ser uma constância em nossas vidas, né? Então, aprendizado contínuo, né, que foi muito trabalhado pelos americanos e pelos japoneses, né, quando se implantou a qualidade total, né, melhorar cada vez mais, ela também tem a ver com o ser humano. Ele está permanentemente com disposição de aprender. E como é que eu aprendo? Lendo, conversando, assistindo lives, assistindo vídeos, né, fazendo lives, fazendo vídeo. Fazendo. A gente aprende fazendo. Rapaz, também. Eu tenho aprendido um bocado aqui com todo mundo que eu tenho chamado uma vez por semana aqui para vir conversar. Eu tenho aprendido muita coisa. Então, assim, eu acho que é mais gratificante para mim, é o momento de aprendizado que eu tenho até do que uma coisa assim, não estou fazendo com o objetivo de ganhar. Não, é muito gratificante fazer e eu acho que desafiar as pessoas a fazer isso também é muito bom. Então, se você quer fazer alguma coisa diferente, eu acho que você deve tentar, entendeu? A gente aprende muito nesse processo de conversar, trocar experiência, e eu sou da área de tecnologia, mas a maioria das lives que eu tenho feito aqui com o pessoal são de outras áreas, a administração, a área do financeiro. A gente fez live com o Dan, do financeiro, a gente fez com o Carlos Bal, que é do marketing, agora com o Paulo. Então, assim, eu tenho aprendido demais com essa galera, entendeu? Eu tenho aprendido demais, e eu acho que é por aí mesmo, assim, a gente ter um pouco de experimento, né? Arriscar um pouco mais as coisas, não ficar só preso, não, minha área é essa. Não é assim. Estou vendo um mundo globalizado em que a gente pode ligar o coach com a tecnologia, a gente pode ligar. Então a gente tem muitas possibilidades, entendeu? Então acho que é muito legal isso, né? Aqui, alguém falou aqui, errar rápido e não persistir no erro. É isso. É isso daí. É isso aí. Testar. É o decide. Quem decide pode errar, quem não decide já errou. É o título do livro que eu comentei. Exato. Né? Então, e a gente está num momento propício para errar, né, Paulo? Está no momento que está todo mundo, ninguém sabe o certo. Então, assim, a hora de tentar algo novo é agora. A hora de inovar o seu negócio é agora. Aquele desejo que você tinha de mexer em algumas coisas dentro da sua empresa, aproveita e mexe. Entendeu? Esse é o momento. Esse é o momento. Esse é o momento. Desengavetar projetos, né, Luiz? Exato. Exatamente. Fazer os ajustes. Eu tenho estudado um pouco aí na área de segurança da informação, e dentro dessa área é uma área que naturalmente já é uma área dentro do Brasil histórico difícil de vender produtos. Então, assim, acompanhando as coisas que estão acontecendo, eu não vejo dificuldade, eu vejo desafio. Por quê? Com relação à segurança, você acha que diminuiu a segurança ou aumentou a segurança das empresas com essa questão de pandemia? Então tem um estudo que fala que 42% dos ataques hackers aumentaram dentro desse contexto aí de pandemia. Então pensa só. Então tem oportunidade, entendeu? Tem muita oportunidade. Eu quero só comentar. Vou te agradecer aqui. Vai cair a nossa conexão em 10 segundos.
Giovanni Teoflotone, Josenildo, pessoal aqui, minha irmã lá de São Legal. Paulo de Osasco. Gente, obrigado aí, obrigado, ô Luiz, pelo convite. Foi um Obrigado, prazer Paulo. muito grande. Evandra, Foi abraço, muito Evandra, bom. também.